Olá, bem-vindo ao canal e hoje eu vou mostrar para vocês um filme de ação de 2010 intitulado O Turista. O filme começa na maravilhosa cidade de Paris. A polícia francesa, trabalhando com a Scotland, está seguindo uma mulher chamada Elise. Eles estão constantemente de olho nela, procurando por qualquer atividade suspeita, enquanto ela está sentada em um café esperando sua comida. Ela é abordada por um carteiro, que entrega a ela uma carta. Scotland está em alerta máximo agora, já que o homem que se aproxima não é sua rotina habitual. Eles o prendem assim que ele sai do café. Por outro lado, a carta é de um ex-amante, Alexander Pierce. Com instruções precisas, pega um trem para Veneza para encontrar um homem que se pareça com ele e convencer as autoridades que este homem é Alexander Pierce, uma figura desconhecida que não está ligada à polícia. Também pareça estar de olho em Elise. Elise joga o bilhete no fogo e começa a caminhar em direção à estação de trem. A polícia francesa, sob instrução da Scotland, corre atrás dela. Elisa cronometra habitualmente sua partida no trem, de modo que ela é a última a entrar no trem, deixando assim a polícia para trás. De volta, eles estão investigando o carteiro que prendem. O inspetor, que chefia a operação, encarregado de encontrar Alexander Pierce, pensa que Pierce havia feito uma cirurgia plástica e ele é o carteiro preso. No entanto, seu comandante-chefe pensa o contrário e zomba dele por capturar a pessoa errada. Ele então informa que essa operação custou ao departamento mais do que Pierce havia roubado. Assim, não foi viável a continuidade da operação. Conforme instruído pela carta de Pierce, Elise está tentando encontrar um homem que tenha a mesma altura para que a Scotland possa pensar que é ele depois de uma cirurgia plástica. Após vagar por alguns minutos, Elisa se senta em frente a Frank, um visitante dos Estados Unidos que está lendo um trailer de espionagem. Frank se apaixona por ela assim que põe os olhos. Os dois têm uma interessante troca de palavras, que termina com Elise aceitando um jantar com Frank. Os dois jantam no trem. Enquanto isso, Scotland os rastreou e estão na mesma cabana jantando. Eles tiram uma foto de Frank, pensando que ele é Pierce, e enviam cópias de seu rosto para a delegacia. Mais tarde, eles descobrem que foi um árdio, e Frank é uma pessoa totalmente diferente, e portanto, eles cancelam a operação. Quando o trem chega a Veneza, Elise convida Frank para pegar um barco para o hotel. Eles se hospedam em uma grande sala organizada por Pierce. Elise se dirige a Frank como seu marido na frente dos funcionários do hotel. Depois de se refrescar, os dois vão jantar. Para desgosto de Frank, Elise admite ter afeição por outro homem. Eles continuam falando sobre o ex-amante de Elise. Na mesma noite, eles voltam para o hotel. Um convite para um baile está esperando por Elise, aparentemente por seu amante. Isso irrita o humor de Frank, mas logo Frank a elogia e eles se beijam na varanda. Quando o ato é testemunhado e fotografado pelos homens que a seguem, ambos dormem separadamente, para grande surpresa de Frank. Ele sonha com Elise a noite toda, antes de acordar no dia seguinte. Quando ele vai verificar Elise, ele descobre que ela desapareceu. De repente, homens tentam invadir o quarto do hotel. Eles se dirigem a Frank como Alexander, o que o confunde. Quando os homens mostram que estão armados, Frank entende o perigo e aonde está se metendo. Logo, ele entra no banheiro e se tranca. Ele escapa pela janela, com os homens atrás dele. Frank consegue fugir correndo sobre vários telhados, mas é preso por policiais italianos. Frank diz que não tem ideia de por que esses indivíduos o estão perseguindo, e ele acha que está sendo confundido com um homem que Elise ama. Inicialmente, os policiais italianos pensam que ele está apenas mentindo para fugir. No entanto, o policial italiano tira Frank da prisão e informa que sua narrativa é verdadeira, e os caras que o perseguem são bielorrussos, que colocaram um preço na cabeça de Frank e acredita que ele é outra pessoa. O detetive, por outro lado, entrega Frank aos mesmos homens, a fim de recolher o dinheiro que prometeram. Frank vê Elise, que surge do nada com um barco para salvá-lo, e os dois partem. Os homens começam a atirar neles, e eles entram e saem de Veneza. A perseguição continua por um longo tempo, com os homens chegando muito perto de capturá-los, mas Elise consegue escapar com sucesso. Quando eles estão fora de perigo, Frank pergunta a ela por que isso está acontecendo. Elise responde que tudo está acontecendo porque ela o beijou e convenceu os policiais que ele era Alexander Pierce. Pierce supostamente roubou 2 milhões de um criminoso chamado Shaw e também é procurado pelos britânicos do governo por fraude fiscal. Shaw é um homem perigoso que uma vez matou os amantes anteriores de sua esposa, e quando ele descobriu que ela tinha muitos, ele matou sua esposa também. Quando perguntado por Frank por que
Pierce está assumindo um homem assim, Elise responde que é apenas como é o Pierce. Ele não tem medo de ninguém. Frank, atordoado com a revelação, insiste que não se arrepende de ter beijado Elise. Elise pede desculpas por envolvê-lo em primeiro lugar e consegue livrá-lo. Frank declara seu amor por ela, a qual Elise diz que eles podem ter estado juntos em um mundo diferente. Ela navega enquanto Frank assiste. Depois de deixá-lo, Elisa visita uma instalação do governo. Ela se revela uma espiã britânica e se encontra com Addison, um agente britânico que estava entre os que seguiam em Paris. Elise deveria estar trabalhando disfarçada contra Pierce, mas ela se apaixonou por ele e estava desaparecido até agora. Ela informa a Addison que está pronta para ajudá-lo a encontrar Pierce, já que ela não quer que mais alguém seja ferido. No entanto, Addison vê através dela, pois ela sabe que ela está fazendo isso porque ela está se apaixonando pelo professor de matemática americano, Frank. O mesmo misterioso cavalheiro de Paris lhe entrega uma carta, a carta de Pierce, e diz a ela onde encontrá-lo. Quando Elise está prestes a sair para encontrar a pessoa que lhe entregou a carta, Frank aparece e a impede, e ele lhe diz que seu amor o trouxe até lá. Então, ele não deixa ela ir. Eles se levantam e dançam. Elise, mesmo gostando de Frank, deixa-o saber que ele é apenas um peão em toda essa história de operação. Inclusive, ele foi útil, e agora ele não é necessário. Frank, no entanto, ainda é insistente apesar disso. Os homens do agente Addison agarram Frank, enquanto Elisa procura Pierce. Eles levam Frank sob custódia e, depois de brincar com ele, deixam saber que ele está sob custódia até que toda essa operação termine. Mais tarde, Elise vai para o endereço indicado pela carta, por meio de um barco. Ela é seguida de perto por Addison. Do barco, ela entra em um prédio. Sem saber, ela tropeça em uma armadilha preparada pelo gangster. Através de uma transmissão ao vivo, Addison e sua equipe assistem, enquanto Shaw começa a se dirigir a Elise. Ele diz a ela que mataria qualquer um que roubasse dele. Pierce era um jovem tão brilhante, de acordo com Shaw, e quando ele roubou dele, ele levou junto sua alma. Agora, ele faria qualquer coisa para recuperá-lo. Ele declara que, a menos que ela exponha a localização do cofre, ele irá matá-la. Elise responde que não sabe onde o dinheiro está. Shaw a agride, mas ela não se mexe. Addison traz seu intérprete que traduz o russo que está sendo falado. O intérprete diz que Shaw e sua equipe planejam matar Elise, e se Pierce não aparecer, mesmo tendo franco-atiradores em Shaw, ele a mataria. O agente Addison se recusa a agir, acreditando que Pierce chegará para salvá-la. Quando Shaw está prestes a matá-la, Elise desesperadamente o informa sobre a localização do cofre. Ao abrir a porta do cofre, Shaw descobre que o cofre requer um código. Ele pergunta a Elise, mas ela não sabe o código. Quando Elise é ameaçada mais uma vez, Frank assiste com pavor. Quando percebe que Addison não vai resgatar Elisa, ele abre a fechadura de algumas algemas e foge para ajudá-la. Addison fica frustrado quando Frank, então, corajosamente personifica Pierce. Elisa implora para ele parar, ou ele será morto. Frank, se passando por Pierce, diz a Shaw que ele receberá seu dinheiro se Elise for libertada. Shaw fica intrigado pela primeira vez, já que Pierce não agiu como Frank. No entanto, ele pede a Frank para abrir o cofre, o que provará que ele realmente é Pierce. Se não o fizesse, Elise seria morta. Elise diz que o ama, enquanto Frank age como se estivesse prestes a abrir o cofre. Antes que Frank pudesse escrever completamente o código, o inspetor-chefe Jones ordena para atirar. Os atiradores imediatamente atiram em Shaw e seus companheiros, e Frank e Elise escapam sem prejuízo. O agente não consegue acreditar que Pierce não salvou Elise. Enquanto os policiais avaliam a cena, Jones fica furioso com ele por colocá-la em perigo, e então avisa a Elise que a suspensão é levantada e seu emprego é rescindido imediatamente. Addison recebe uma ligação informando que Pierce foi preso. Elise e Frank se abraçam enquanto a sala se esvazia. Ambos compartilham um momento emocional. Ele pergunta se ela tem sentimentos por ele e Elise diz que sim. Frank responde que ele pode ter uma solução para ela. Em uma reviravolta bastante grande, para grande espanto de Elise, Frank prova que ele é o verdadeiro Alexander Pierce, inserindo o código correto para o cofre. Pierce passou por uma cirurgia plástica para começar uma vida nova. Enquanto isso, o homem suspeito de ser Pierce diz às autoridades que foi pago para se passar por ele, mas que na verdade ele é apenas um turista. Ele estava recebendo mensagens de uma pessoa desconhecida que estava lhe enviando dinheiro para completar suas tarefas. O agente fica pasmo. Eles voltam para o cofre, onde depois de abri-lo, descobrem um cheque bancário de 744 milhões de libras, a quantia que Pierce devia ao governo britânico em impostos atrasados. Agora que foi devolvido, Jones ordenou que o agente encerrasse a operação
operação. Atson argumenta que Pierce ainda era procurado por vários países. Johnny responde que, desde que a pessoa de quem ele havia roubado Shaw estava morto, não havia motivo para continuar a persegui-lo. Elise e Frank embarcam com o dinheiro e finalmente se reencontram. Eles partiram para os rios distantes, prontos para mais uma vida juntos. E assim termina mais um recapitulado. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou, deixe seus comentários e compartilhe.